Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Eu tenho certeza que Ele quer mudar o seu coração hoje, por mais que a dificuldade que você está passando seja talvez de olhar e falar: eu não acredito que está acontecendo isso na minha vida, eu não acredito que eu estou passando por isso. Porém, Deus, Ele nos ensina que nós devemos continuar sendo fiéis a Ele mesmo nas nossas maiores dificuldades, mesmo nas nossas maiores provações das nossas vidas, mesmo passando por doenças, por percas, por dores que as pessoas que estão de fora olham e falam, mas essa pessoa não tá indo à igreja, ela não tá servindo a Deus, por que que ela tá passando por tudo isso? Lembre que mesmo sem amigos, mesmo sem filhos, mesmo perdendo tudo, você sabe de quem eu tô falando, tenho certeza que você conhece essa pessoa que tá na Bíblia, obviamente, é Jó. Mesmo sem ninguém, ele ainda continuou servindo ao Senhor, ele continuou fiel, né? Então, que nós possamos nos lembrar dele nos nossos momentos mais difíceis, nos momentos aos quais nós não conseguimos, nós não queremos continuar, nos momentos ao qual a nossa fé parece pouca aos olhos das pessoas ou até aos nossos próprios olhos, mas que nós possamos nos lembrar daquele que é capaz de fazer aquilo que nós não podemos fazer com as nossas mãos, né? Eu quero compartilhar um salmo com você, tá? É 125, que diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Eles não se abalam, mas continuam firmes para sempre. Amém. Que essa palavra possa te ajudar de alguma forma a olhar sempre para Jesus, porque Ele é o autor da nossa história, Ele é o único que pode nos levar onde ninguém consegue nos levar. Ele é o único que consegue nos trazer força, consegue nos trazer renovação, vigor, ânimo quando nós nem temos mais. Nenhuma pessoa é capaz de nos dar isso, nenhum ser humano é capaz de entregar todas essas coisas, somente Deus. Por isso, lembre que Ele pode todas as coisas por você, tá bom? Todas as coisas. E, gente, falando com vocês aqui hoje, eu queria lembrar vocês de como é difícil hoje em dia nós cuidarmos das crianças. Como tem sido difícil, gente. Por que que eu tô falando sobre isso? Não tem nada a ver, né, com a palavra, ou talvez de alguma forma tenha, mas talvez seja um alerta tanto pra mim quanto pra você, talvez que tá vendo esse vídeo, de que cuidar das nossas crianças não é mais tão simples, não é mais tão fácil, né? Antigamente também tinha essas preocupações e tudo mais, mas hoje, gente, tá mais difícil do que a gente imagina. Eu tava saindo do meu trabalho e, gente, eu tava saindo bem no horário de escola, que as crianças estão saindo da escola, 5 horas, 5h15 aqui, né, na minha cidade. E aí, gente, as crianças todas já estavam saindo, já estavam pegando ônibus indo pra casa. E aí eu olhei e vi uma menina, ela tava parada assim na esquina assim do mercado onde eu entro pra vir pra minha casa. E eu olhei e aquela menina tava chorando. E aí eu vi que quando eu estava vindo pra minha rua, tinham dois homens que estavam passando por mim. Nesse momento que eles passaram por mim, eles estavam já indo pra outra direção. E eu tava indo pra minha casa e aquela menina já estava ao meu encontro. Eu não conheço ela, não sei nem quem é, gente. E aí, esses homens, eles voltaram. Os dois homens voltaram, gente. E eu percebi, não sei porquê, mas eu percebi que eles estavam voltando. E aí, quando eu olhei, aquela menina tava parada, chorando, desesperada. E aí eu falei pra ela: o que aconteceu com você? E aí ela falou assim: a minha mãe falou que ia vir me buscar, mas ela não veio. E, gente, não tinha mais ninguém na rua. Só tava eu, aquela menina e aqueles dois homens que tava voltando. Gente, me deu um desespero tão grande que eu falei assim pra ela: eu vou ficar aqui com você até sua mãe chegar. E aí ela se acalmou, sabe? Ela ficou mais calma, ela ficou mais tranquila. Eu tentei acalmar ela, falei pra ela não ficar daquele jeito. Porque a gente uma vez foi criança também, uma vez a gente também
tava esperando os nossos pais na escola, então eu senti o que aquela menina tava sentindo de alguma forma, né? Então eu falei pra ela, fique aqui, que a hora que a sua mãe chegar, eu vou pra casa. Daí ela se acalmou e tudo mais. E aqueles dois homens passaram por nós e ficaram parados na nossa frente, do outro lado da rua. E, gente, eu sou muito. Eu sou muito. é, eu sou muito desconfiada de tudo, das pessoas, de qualquer coisa, né? Então, o meu receio era que aqueles homens fizessem alguma coisa com aquela menina, de certa forma. Por mais que eu não conhecesse ela, por mais que eu não conhecesse a mãe dela, não importa o que aconteceu com a mãe dela, talvez tenha se atrasado, eu não sei. Mas naquele momento eu já não pensava mais em nada, só pensava que eu precisava ficar do lado dela e se precisasse a gente ia correr para algum lugar ou sei lá. Enfim, gente, graças a Deus, tenho certeza que também Deus deu livramento para nós naquele dia, principalmente para ela, óbvio. E a mãe dela chegou, passou uns 10 minutos e a mãe dela chegou. E quando a mãe dela chegou, e eu entreguei ela pra mãe dela, ela foi para casa e tudo mais, eu também fui e aqueles homens retornaram. Então, gente, por isso que eu falo, tome muito cuidado. Aqueles que estão ao nosso redor, à nossa volta, é uma brecha, gente. É a mesma coisa pro inimigo. A gente dá uma brecha pequenininha e o estrago pode ser enorme. Poderia ter acontecido, sei lá, várias coisas, como poderia não ter acontecido nada. A gente nunca vai saber porque aqueles homens estavam lá naquela rua, por que que aquela menina. A gente nunca vai entender. Porém, é uma brecha. Então, nós, como pais, que nós possamos nos posicionar para cuidar mais, cada vez mais dos nossos filhos, porque é muito perigoso, gente. Não dá para deixar nem sequer um minuto o nosso filho distante, sabe? Não dá, não dá. A gente pisca, fecha o olho e abre, e muitas coisas já aconteceram. Existem várias mortes no país, no mundo, que acontecem em fração de segundo, gente. Se você for pesquisar, a taxa de pessoas que têm morrido a cada segundo, a 1 minuto, a 2 minutos, é muito rápido. A gente tem nem noção, né, de como que isso acontece. Por isso que isso sirva de alerta para mim e para sua vida também, para que você se lembre que é muito perigoso, gente, a gente olhar e falar assim, não, tá tudo bem, o meu filho mora aqui, aqui na mesma casa que eu, e a escolinha é aqui do lado, não dá nem 5 minutos a escolinha, mas tente ir, se você tem a oportunidade, vá junto, sabe? Se você tem a oportunidade de buscar seu filho, a sua filha, se você tem a oportunidade de, sabe, de estar ali, mesmo que seja muito perto da sua casa, se você tem a oportunidade, não deixe sozinho, por favor, sabe? Porque os riscos que podem acontecer a gente não pensa, a gente não imagina, porque tá muito perto, tá muito próximo. Mas é nesse pequena fração de minuto que é muito perto, muito próximo, que acontece uma coisa que a gente nunca mais possa nem ver mais nosso filho, nossa filha, né? Acaba que a gente possa perder eles para para alguma pessoa que talvez não, né, não tenha um coração bom, né? Porque Deus, ele é muito claro na palavra dele, não existem pessoas na terra que tenham corações bons, gente. Não existe pessoas na terra que são boas, né? A palavra de Deus, ela é muito clara com isso. O único que é bom é Deus, gente. Por quê? Porque, enfim, o pecado consumiu o homem e etc. Você já sabe dessa história. Você sabe que o pecado invadiu o coração do homem, então nós todos estamos corrompidos. Ninguém aqui pode te dizer que é bom. A pessoa é gente boa. A pessoa que você conhece é gente boa, é uma pessoa educada, simpática e tudo mais. Mas não existe pessoas boas, nem Jesus se declarou bom, né? Nem Jesus, na palavra de Deus, se declarou um homem bom. Ele se declarou sendo filho de Deus, porém, o único que era bom era Deus, né? Então, né? Se a gente for pensar, gente, o amor de Deus infinito na sua bondade, o homem falho, fracassa, tem imperfeições, não é perfeito, né? E, gente, pode acontecer qualquer coisa, né? Por mais que a pessoa seja gente boa, a gente vê tanta coisa ruim acontecendo, né? Por isso que isso sirva de alerta pra nós, né? E é isso, gente, que eu queria falar pra vocês, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus.